Olá, boa noite a todos. Começa agora mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Que bom poder contar com a sua companhia. Sejam todos bem-vindos. E é chegado o momento do louvor. Vamos cantar juntos?
recebe o meu louvor, é de coração. Vamos agora aos avisos desta semana. Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos aqui para mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Eu gostaria de lembrar a vocês das nossas lives que estão acontecendo no Instagram da Igreja IP do Aeroporto, de segunda a sábado, às 7 horas da noite, e as lives que estão acontecendo no Instagram da Juventude da Igreja, IP do Aeroporto _jovem, que acontece às terças e quintas, às 10 horas da noite. Nós temos também as nossas células acontecendo de forma virtual. Se você não faz parte de nenhuma, você pode entrar em contato com o Douglas, o Jurandir ou a Nininha e participar com a gente. Não fique de fora. Gente, vocês podem continuar dizimando normalmente pela conta bancária da igreja ou na própria secretaria, que funciona de 9 às 5 da tarde. Nós agradecemos a fidelidade dos irmãos e que Deus continue nos abençoando. Nós tivemos também o nosso jantar dos namorados no dia 12, sexta-feira, com a participação de 20 casais, e graças a Deus foi um sucesso. I see his body breaking, I see his fingers bleed, I see the darkness tremble at the ground below his feet.
in the darkest hours. There on Calvary, he was sweetly broken, broken beautifully, broken beautifully. So come on into the waters, come let the broken sing. Come on, you sons and daughters, his love. Vamos agora aos aniversariantes desta semana. Parabéns para Gisele de Moraes, que comemora aniversário amanhã, dia 15. Douglas Dopp, no próximo dia 17. E a Josiane Cruz irá comemorar mais um ano de vida no próximo dia 19. A todos vocês, os nossos sinceros parabéns e desejos de muitas bênçãos sempre. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Que bom, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, para a gente poder falar sobre os dízimos, sobre as ofertas, né? Deus nos dá essa oportunidade e a gente tem esse momento tão gostoso, né? De falar até dos dízimos, das ofertas. Eu acho tão assim importante, né? A gente precisa entender a importância disso, né? Porque a igreja precisa disso, a igreja necessita disso, né? E a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e a gente crê nisso, a gente tem certeza disso. E lá eu queria só ler para os irmãos uma passagem, um versículo lá de Provérbios 16:3, lá em Provérbios 16:3, que diz assim: poucas palavras, mas palavras que nos fortalecem, né? Que nos dão condição de entendermos o propósito do Senhor para nossas vidas, seja espiritualmente, seja financeiramente, né? Seja da forma que o Senhor permitir. E lá no versículo 3 do capítulo 16 de Provérbios diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou ler mais uma vez. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Uma palavra forte, mas uma palavra abençoada, né? Que a gente tenha no nosso coração realmente colocar tudo diante do Senhor. A gente faz tudo para o Senhor, a gente procura fazer o melhor para o Senhor. Isso é o propósito de nossas vidas também. E a palavra de Deus é clara para que a gente consagre ao Senhor. E os dízimos, as ofertas, são para o Senhor. Não é para a gente, é para o Senhor. É para o crescimento da obra do Senhor. É para o crescimento da família, da aliança. E o importante, e a sequência do versículo diz: e os seus planos serão bem-sucedidos. A igreja cresce quando a gente é fiel. Quando a gente tem fidelidade ao Senhor, a gente percebe o crescimento da igreja, a gente percebe o que Deus tem feito no meio da igreja, e Deus tem abençoado. Deus não tem deixado faltar nada, não tem deixado faltar nada. Deus tem suprido todas as necessidades. Deus tem dado condição à igreja de poder ajudar, de poder compartilhar com outras pessoas. E que a gente entenda esse versículo. Ninguém quer tudo ser grande, né? Ter assim, melhor que os outros. Não, a gente quer ser bem sucedido, mas no Senhor. No Senhor. E a igreja tem buscado isso. E nós queremos agradecer aos irmãos. Nós queremos agradecer a cada um que tem sido fiel, tem tido um comprometimento com o dízimo, com as ofertas. E a gente, graças ao Senhor, que tem nos abençoado, e a gente já tem colhido frutos e mais frutos, pela tua fidelidade, pela sua fidelidade ao Senhor.
Vamos orar, né? Vamos agradecer por cada um que tem tido esse compromisso. Deus, como é bom, Senhor, a gente conversar com o Senhor, te agradecer. Como é bom, Senhor, a gente saber que o Senhor está com a gente. Como é bom, Senhor, a gente reconhecer que a tua igreja tem buscado, que a tua igreja, Deus, tem sido fiel. Deus, a fidelidade, Deus, dos irmãos leva a obra do Senhor adiante, leva a obra do Senhor a crescer. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Ajuda a gente, ó Deus, ajuda a gente a ter essa consciência, ajuda a gente a ter sabedoria, ajuda a gente, ó Deus, a poder ter o desejo de compartilhar e de ver a tua igreja crescer, crescer na obra, crescer no compartilhamento. Deus renova, anda com a gente, aonde a gente estiver, Jesus, anda com a gente, Deus, e não deixe que a gente se desmotive, não deixe que a gente saia do caminho, porque o caminho é o Senhor, o caminho é verdade, é o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esse momento tão abençoado. O Senhor tem nos abençoado também, o Senhor tem cuidado da gente. Nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Hoje, dia 14 de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho especial para com todos os pastores que acompanham a transmissão da Igreja Presbiteriana Aeroporto. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós queremos prestar uma singela homenagem ao nosso pastor e, homenageando o pastor Eldon, claro, homenageamos a todos aqueles que têm essa missão divina e tão abençoada de estar à frente de uma igreja. Estimado pastor Eldon, tê-lo como líder espiritual tem sido uma bênção e queremos agradecer a você por tudo o que tem feito pela nossa comunidade. Deus, em toda a sua bondade, escolheu um homem sério e de fé para nos guiar e orientar ao longo da nossa caminhada pela vida, pelo que lhe agradecemos diariamente nas nossas orações. Pessoas como você, pastor Eldon, são autênticas inspirações. No seu caso, o seu discurso, a capacidade de transmitir paz e confiança e também a leveza que se sente ao seu lado, tudo isso é maravilhoso, divino até. Desejamos do fundo do coração que nunca perca esse dom de se envolver nas causas que acredita e de melhorar a vida das pessoas que o rodeiam. Temos certeza que o Senhor está orgulhoso do seu papel neste mundo. Que Ele sempre o abençoe, pastor. Que o Senhor o proteja e o mantenha junto a nós por muito tempo. Parabéns, pastor Eldon, pelo seu dia. Chegou a hora de ouvirmos a mensagem de Deus para nossos corações. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus para você, para sua casa. Bom estarmos aqui novamente. Queria agradecer especialmente ao Ministério de Casais. Na sexta-feira nós tivemos o nosso jantar com a presença de 20 casais. Foi um momento assim bem especial, edificante, sobretudo romântico, não é? Então, queria agradecer o empenho dos irmãos que trabalharam, os casais que estão à frente desse ministério tão importante para a vida da igreja. Queria aproveitar, nós estamos já há 3 meses gravando essas reuniões, queria agradecer o pessoal do louvor que tem se empenhado também na gravação dos louvores, para a gente poder colocar aqui no nosso vídeo. Queria agradecer a minha esposa Renata, que tem me ajudado, não é, já esse tempo todo, nas gravações de domingo. A gente está aqui em casa procurando sempre um cantinho diferente, nós já mudamos os quadros de lugares, então a partir do próximo domingo a gente já vai ter que repetir, porque já não tem um outro canto da casa que a gente não tem usado. Mas é bom a gente estar aqui nessa dinâmica nova, o Senhor tem nos ajudado. Hoje pela tarde também aconteceu o encontro das crianças online, com a tia Priscila lá de Volta Redonda.
Então a gente está seguindo, a igreja está trabalhando e a gente está se esforçando para a gente continuar sendo igreja, né, além do tempo. Vamos lá? Eu queria continuar com vocês a série de mensagens que a gente começou no último dia 31, né, sobre o que a igreja está aprendendo com a Covid-19. Eu entendo que a gente pode tirar algumas lições práticas desse tempo que a gente tem vivido. Então, no primeiro domingo, eu falei sobre repensar a maneira de ser igreja. A gente falou sobre aquela igreja além do tempo, não é? E na semana passada a gente repensou sobre a motivação da nossa adoração. E aí, através daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente pensou sobre onde adorar, quem adorar e como adorar. E hoje eu queria falar sobre oração, não é? Em tempos de distanciamento, a oração é contagiante, precisa ser contagiante. E para isso eu gostaria de usar o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vou adiantar um pouco o texto, se você puder ler depois a partir do versículo 1, mas eu vou ler Filipenses 4, de 4 a 7 somente. Vamos ler então? Se você tiver aí uma Bíblia pertinho de você, Filipenses 4, de 4 a 7. O texto diz assim, a carta de Paulo aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria. E justamente ele começa dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, como a gente sabe, talvez seja necessário relembrar, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar, uma casa alugada. E não era uma prisão convencional. Mas a gente pode imaginar o sentimento de Paulo, porque, de certa forma, ele estava vivendo um isolamento, um distanciamento social. Lógico, muito diferente do que acontece com a gente. Paulo estava preso por conta da pregação do Evangelho. Ele foi preso lá em Jerusalém por conta de um movimento dos religiosos, depois enviado a Cesareia e depois a Roma, onde ele se encontra agora para para ir diante do imperador fazer a sua defesa. Mas a gente consegue perceber que existe um sentimento no coração de Paulo que se identifica com o nosso. Por exemplo, no versículo 1, que nós não lemos, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Então a gente percebe que Paulo, naquele momento da prisão, sentia saudade da igreja, dos irmãos. Ele estava muito limitado à casa. Ele podia receber algumas visitas, ele podia evangelizar, ele evangelizava, pessoas, mesmo naquele momento da prisão. Mas isso reflete um pouco do nosso sentimento hoje. Nessa questão do isolamento, do distanciamento, a saudade, que nós temos da igreja, dos irmãos, das nossas atividades presenciais. Então eu gostaria de comentar com você nessa noite 3 aspectos que eu vejo que Paulo valorizava no tempo da sua prisão. Primeiro aspecto, a amabilidade entre os irmãos. A amabilidade entre os irmãos. Aí eu vou ler o versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, irmãos, se você reler, conforme eu pedi, a gente vai entender um contexto para essa exortação de Paulo à amabilidade. O chamado à amabilidade tem um sentido,
que é a falta de harmonia entre duas irmãs da igreja de Filipos. No versículo 2 a gente vai perceber isso, Evódia e Sintique. Essas irmãs estavam vivendo um tempo de discórdia. Talvez elas estivessem discutindo qual era o nome mais bonito, não é? Se era Evódia ou se era Sintique. Mas justamente a gente não tem um motivo dessa discórdia. O que a gente pode imaginar é que esse motivo, essa desavença entre as duas, tenha sido tão grande, tão relevante, que Paulo expôs isso nessa carta dele aos Filipenses, e nós sabemos que essas cartas rodavam as outras igrejas. Então, possivelmente, essa discórdia ficou conhecida em toda a igreja de Jesus ali na Ásia Menor, assim como nós ficamos sabendo nos dias de hoje, 2000 anos depois. Mas eu penso, irmãos, que o fato mais importante nessa narrativa de Paulo não é a discórdia, mas é a maneira como Paulo lidou com essa situação, uma maneira sábia, madura, e mostra também a preocupação de Paulo, mesmo na prisão, com o relacionamento, a comunhão, a amabilidade da igreja, lá em Filipos. Então, a gente vê aqui a atitude de Paulo em dois aspectos. Primeiro, ele não tomou partido. A gente não vê aqui que ele não defendeu nem Evódia, nem Sintique. E outra coisa que a gente vê aqui no versículo 3 é que ele convoca os irmãos da igreja para que promovam a reconciliação entre as duas irmãs. Essas duas irmãs, o texto diz que elas haviam lutado ao lado de Paulo e de outros cooperadores em prol do evangelho. Então, apesar da discórdia e da desavença, essas irmãs eram importantes para Paulo, para o ministério dele, para o reino como um todo. E Paulo não tinha dúvida nenhuma da salvação, não é, dessas irmãs, de que elas eram de fato pessoas escolhidas, né, discípulas de Jesus. No final do versículo 3 ele afirma o seguinte: os seus nomes estão no livro da vida. No livro da vida, né, citado lá no livro de Apocalipse. Então o apóstolo Paulo, mesmo preso, tinha preocupação com a amabilidade entre os irmãos da igreja de Filipos. A segunda questão que eu vejo, o aspecto de que Paulo valorizava da sua prisão, era a questão de não andar ansioso. O versículo 6, o iniciozinho, diz assim: Paulo estava preso e não sabia por quanto tempo. Perdão, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí é a minha afirmação aqui, que Paulo estava preso e não sabia por quanto tempo. Ele não sabia também o que viria depois daquela prisão, possivelmente a morte. Ele sentia que o seu ministério estava chegando ao fim. Mas mesmo preso, a gente vê que a prioridade do apóstolo Paulo não era ele mesmo, não era a sua situação, não era o seu isolamento, a falta de relacionamento com as pessoas, com os familiares, com os amigos, mas a preocupação de Paulo era com a igreja. Então, num primeiro momento, ele diz assim: alegrem-se. Depois ele diz assim: sejam amáveis. E depois ele vai dizer: não andem ansiosos. Então, olha a situação, não é? Apóstolo Paulo preso. Depois no livro de Atos a gente fica sabendo, a gente lê lá, ele ficou preso nessa prisão domiciliar por 2 anos, não é? Ele talvez estivesse vivendo um tempo, quem sabe assim, de aflição, no sentido de não saber exatamente o que aconteceria. Mas esse homem na prisão, esse homem de Deus, tira os olhos de si mesmo para colocar na igreja, para trazer um encorajamento para que a igreja vivesse em paz, colocasse em prática a amabilidade e para que essas pessoas não andassem ansiosas por conta de qualquer coisa. Então, Paulo, que deveria estar ansioso, não estava.
e ele encoraja os irmãos, os filipenses, para que andem nessa maneira, não é? De maneira amável e sem ansiedade e preocupação no coração. Eu me lembro, irmãos, do primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Talvez essa deveria ser a motivação de todo cristão. Paulo puxa a responsabilidade para ele. Não é sejam, na outra versão, não é sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é interessante que nesse trecho que nós lemos, o versículo 9, Filipenses 4, 9, Paulo vai dizer o seguinte: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam e tudo que vocês ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo está dizendo isso: aprendam de mim, ouçam o que eu digo, vivam o que eu estou vivendo. Então, diferentemente de algumas pessoas que dizem que a gente deve ir para a igreja e que a gente não deve olhar para o homem, mas olhar para Deus, para não se decepcionar. Não, irmãos, não é assim. Isso é uma fuga da nossa responsabilidade enquanto discípulos de Jesus. A gente precisa viver a vida cristã e a gente chegar num nível espiritual, de amadurecimento espiritual, que a gente possa dizer, assim como Paulo: sejam meus imitadores, meu imitador, Eldon, assim como eu sou de Cristo. Amém? E o terceiro aspecto que eu vejo nesse trecho que nós lemos é que Paulo valorizava substituir a ansiedade pela oração. E aí eu vou reler o versículo 6, quando diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Aí ele continua: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, Paulo estava lá, preso, isolado das pessoas, não é, possivelmente acorrentado a um soldado romano, porque lá em Atos capítulo 28, Paulo diz que estava acorrentado naquela casa. Então, o que a gente vê é que Paulo aconselha aos filipenses, aos irmãos, para deixarem a preocupação, a ansiedade, para focarem na oração. Então, Paulo tinha motivo para preocupação, para ansiedade. Como eu disse, ele não sabia o que aconteceria depois da prisão. E a tradição aponta para a gente que Paulo foi decapitado depois daquele tempo, por conta do evangelho. Mas em nenhum momento ele se deixou levar pela ansiedade. Pelo contrário, ele apresenta para mim, para você, para os irmãos lá da igreja do Novo Testamento, que a oração é o antídoto para a gente vencer a preocupação. Então, a oração vai de encontro com a preocupação e com a ansiedade. Mas não somente a oração, as súplicas que nós podemos fazer a Deus e os nossos louvores. E aí eu queria fazer duas aplicações somente. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer para a gente discutir na célula durante a semana é que a quarentena deve nos levar a valorizar os nossos relacionamentos. E quando eu digo os nossos relacionamentos, eu estou falando da questão da igreja, do nosso relacionamento enquanto irmãos, enquanto corpo de Cristo. Então, Paulo estava isolado, mas havia o desejo, em primeiro lugar, deixa claro para a gente, na reconciliação entre aquelas duas irmãs. Então, para ele, a harmonia da igreja, a amabilidade, sendo conhecida por todas as pessoas, era prioridade. E a gente precisa trazer esse contexto para a vida da gente, porque hoje a gente não está tendo os nossos encontros presenciais. É bem possível
que não haja nenhum desentendimento, não é? As chances são pequenas quando a gente, Igreja de Jesus, vive esse tempo de distanciamento. Mas a gente precisa pensar no que a gente vinha fazendo com os nossos relacionamentos no tempo que a gente tinha liberdade, não é, para conviver juntos. Esse tempo vai voltar, não vai demorar. Se Deus quiser, daqui alguns dias, algumas semanas, nós estaremos juntos. Mas seria interessante a gente pensar no nosso relacionamento, não é? Se de fato há harmonia no nosso relacionamento. Igreja Presbiteriana do Aeroporto. O nosso relacionamento em conjunto. O que a gente tem feito? Como a gente tem desenvolvido isso? Talvez uma pergunta é se até alguns meses atrás, 3 meses atrás, a gente não desperdiçou as chances que a gente tinha. Como que a gente poderia desperdiçar a chance? Talvez através da nossa ausência. Hoje a gente está sentindo falta das nossas reuniões. Mas será que lá atrás, quando a gente podia, a gente tinha a possibilidade de se reunir, a gente de fato ia? A nossa motivação era a melhor possível de ir aos encontros, de nos relacionarmos com as pessoas e principalmente com Deus? Ou existia a nossa falta, não é? Será que não existia a nossa falta de empatia para com o próximo? Será que a gente deixou de exercer um espírito de prontidão? Será que nesse tempo que nós andamos juntos, nós desperdiçamos o nosso tempo com conversas inúteis, com conversas inconvenientes, com conversas que não edificam? Sabe, irmãos, a gente precisa pensar nisso. Talvez quando a gente tiver a possibilidade de retornar, a gente possa retornar muito mais preparados, motivados e maduros para esse tempo que o Senhor vai nos dar em breve. A maturidade que nós vivemos hoje, não é? O nível de vida cristã que nós vivemos hoje não deve nos possibilitar mais viver esse tempo de desperdício, não é? De falta de harmonia entre nós, mas muito pelo contrário, a gente precisa voltar motivados para potencializar o nosso relacionamento. A gente precisa viver em harmonia, porque era algo que Paulo valorizava mesmo na prisão. E fica esse questionamento, de fato a gente valorizava? A gente fazia por onde? Como que a gente vai voltar? Né? Com a mesma postura ou amadurecidos? Sabe, irmãos, a gente vive esse tempo de polarização. Os crentes estão brigando por coisas banais. Os crentes estão se excluindo dos grupos, não é? De redes sociais, ou mesmo os grupos de relacionamentos, ou mesmo eles se excluem por conta de discussões que não levam a nada. Por exemplo, política, futebol, teologia, doutrina. Irmãos, a gente precisa viver um tempo de harmonia, porque a igreja no Brasil tem vivido um tempo de divisão, um tempo de discórdia. Seria interessante, produtivo, abençoador, se a igreja começasse a mudar, se nós fôssemos maduros no que diz respeito aos nossos relacionamentos e que houvesse harmonia cada vez mais entre nós. E isso pode começar por nós, por mim e por você. Eu queria deixar um vídeo para os irmãos aqui a seguir. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque talvez isso sirva de estímulo, não é? Para a vida da gente no contexto que a gente tem vivido. Presta atenção nesse vídeo. Pode perder um ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar
E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. É isso, irmãos. A gente tem que pensar no nosso posicionamento cristão enquanto discípulos de Jesus, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. A gente precisa tomar a mesma postura do apóstolo Paulo. Ele não tomou partido. Muito pelo contrário, ele incentivou as pessoas para que trabalhassem em prol da reconciliação das duas irmãs que estavam em discórdia. Sabe, irmãos, a gente pode ir vivendo a vida cristã, a gente pode ir, ao longo dos anos, no nosso cotidiano na igreja, dentro de tudo que a gente faz como igreja de Jesus e no corpo, a gente, ao longo do tempo, a gente pode ir magoando pessoas. A gente pode ir ferindo pessoas. A gente pode, em algum momento, tomar partido. A gente pode, em algum momento, ao invés de a gente ser usado como um instrumento para apaziguar, o inimigo nos usa para colocar mais fogo ainda numa conversa que não edifica. E isso é difícil demais para a gente. É a gente ter a sensibilidade do Espírito para agir no momento certo, de a gente não tomar partido,
da gente ser usado por Deus para reconciliação e não para maldição na vida das pessoas. Então, irmãos, quando eu pensei nesse vídeo que a gente acabou de passar, de quem nós precisaríamos lavar os pés? Você já pensou? Será que no nosso convívio, no nosso grupo de relacionamento, e aí eu estou falando da igreja, será que a gente não precisaria lavar os pés de alguém? Será que a gente não teria que tomar a postura de Jesus de, em primeiro lugar, pegar a bacia, a água e a toalha e lavar os pés? Será que não existe alguém à nossa volta que a gente magoou e que a gente precisaria tomar esse primeiro passo para reconciliar? E será, irmãos, que a gente não pode tomar essa postura do apóstolo Paulo, de não tomar partido, de frear as conversas que não edificam, da gente não levar adiante, da gente não ver uma situação de conflito e ao invés de a gente apaziguar, a gente levar mais ainda um conteúdo que aumente aquela situação? Irmãos, é tempo da gente pensar. Nesse tempo que a gente tem vivido de quarentena, a gente precisa valorizar os nossos relacionamentos. Quando a gente voltar para a nossa igreja e a gente voltar para as nossas reuniões presenciais, precisa ser com essa motivação no coração. Sabe, irmãos, me parece, às vezes eu sinto, que a gente já perdeu muito tempo com brigas, com divisões, com discórdias, com fofocas, essas coisas que só destroem. É tempo da gente deixar tudo isso para trás e lidar com aquilo que é bênção, com aquilo que edifica, que constrói, que levanta. E nós sermos usados por Deus como pessoas assim, que trabalham a favor da reconciliação e não da destruição. E a última aplicação que eu faria nesse texto é que a quarentena deve nos levar a orar e confiar em Deus. Nós precisamos trocar a preocupação, a ansiedade, pela confiança em Deus, mas isso só acontece através da oração. Não é mentalizar, não é pensamento positivo, mas o apóstolo Paulo nos dá o caminho aqui através da oração e de súplica e de louvores. No início da pandemia, lá em março, quando tudo começou, eu ficava ali atento aos telejornais, contando os números ali da pandemia, não é? Contabilizando, não é? Todas aquelas estatísticas, não é? No final do dia e tal, eu me sentava ali e eu vi que aquilo estava trazendo preocupação e ansiedade ao meu coração. E aí eu deixei aquilo de lado. Aí foi quando nós começamos com a nossa sala de oração, todos os dias às 7 horas. E aí eu comecei a focar na oração. E é a oração que vai tirando essa preocupação e essa ansiedade do nosso coração. Eu li um trechinho de uma matéria de um pastor lá da Ásia, na Cristianismo Hoje, revista Cristianismo Hoje. Um pastor lá da Ásia, nesse processo, quando começou no início do ano, final do ano passado, início do ano, lá na Ásia, a questão do coronavírus, ele disse o seguinte: a oração nunca é o último recurso para o povo de Deus, mas é a nossa primeira e mais importante atitude. Eu vou repetir aqui. A oração nunca é o último recurso para o povo de Deus, mas é a nossa primeira e mais importante atitude. Então, se nós estamos ansiosos, preocupados, qual é o primeiro recurso que a gente tem? Primeira ferramenta é a oração, não tem outro. E aí eu queria trazer um texto do Eugene Peterson, ele parafraseando
Efésios 4, versículo 6, quando fala a respeito da oração e súplicas, ele escreve o seguinte, na Bíblia a mensagem, Efésios 4, versículo 6. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações. E ele diz mais, é maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Isso só acontece quando a gente ora. Quando a gente ora e coloca as nossas súplicas e os nossos louvores diante do Senhor, Ele retira de nós a nossa ansiedade e a nossa preocupação. Mas isso vai acontecer quando de fato a gente orar, mas com a certeza no nosso coração que nós estamos colocando tudo que nos preocupa nas mãos do Senhor. E aí quando nós colocamos diante dele, nós dizemos assim, agora está com ele, eu não me preocupo mais. Então quando nós nos colocamos nessa atitude de oração, de entregar tudo diante do Senhor, dizer, Senhor, é contigo, já eu não sou responsável mais, eu entrego as minhas preocupações, as minhas ansiedades, aí a gente começa a viver o versículo 7 que nós lemos, e aí eu termino aqui, que diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é assim, irmãos, essa oração ela é contagiante. Ela nos alcança, mas alcança também as pessoas que estão à nossa volta. Então, nesse tempo de pandemia, ainda de isolamento, a gente nem sabe quando a gente vai poder voltar para as nossas reuniões presenciais com segurança. Nesse tempo é essa oração contagiante. Se tem alguma coisa que precisa contagiar a gente hoje, é justamente isso. A nossa oração e as nossas súplicas. E quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Aonde? Em Cristo Jesus estamos seguros. Que essa oração possa contagiar a mim e a você. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse texto. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui. Obrigado porque o Senhor tem falado com a gente. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado o caminho da harmonia. Deus, a gente tem vivido, sim, aqui na Igreja Presbiteriana do Aeroporto, tempo de paz, tempo de harmonia. Mas faz isso florescer cada vez mais. Que a gente possa valorizar e manter isso, nutrir esse nosso relacionamento tão saudável que nós vivemos nos dias de hoje. E ajuda a gente, Senhor, a cada um de nós, para que nós sejamos instrumentos de paz, não de guerra. Que a gente possa apaziguar, se porventura nos depararmos com situações de discórdias, de conflitos. Usa a gente, Senhor, como instrumento de paz. E sendo assim, Senhor, ouve as nossas orações, que a gente possa orar ao Senhor, diante do Senhor, colocar os nossos pedidos e fazer isso também em forma de louvor e de gratidão. E aí que a tua paz virá sobre nós, essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a oração que vai contagiar a gente. Então, Senhor, que a gente possa manter essa postura, Senhor, nos nossos dias. Se a gente não orar nesse tempo de pandemia, de doenças, de insegurança, de mortes, quando que a gente vai orar? É nesse tempo
que o nosso coração vai ser movido muito mais ainda à necessidade de nós orarmos, de estarmos diante do Senhor em oração. Que essa palavra alcance a gente, a mim, a cada um de nós nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado no desamor. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Oh, 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 oh.
Irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião, mais um culto de celebração. Queria agradecer a você que tem nos acompanhado ao longo desses meses, não é? Agradecer aos irmãos da nossa igreja que têm se esforçado, não é, para permanecer, não é, conectados uns com os outros. Então, esse é o caminho, a gente vai continuar nesse mesmo passo. Quero dizer para você que a igreja continua funcionando, não é, aberta, a secretaria. Se você tiver alguma necessidade especial, eu queria te pedir, entre em contato com a gente, tá bom? Vamos fazer uma oração final? Deus, obrigado por esse tempo aqui, que estivemos juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem falando com a gente. Ajuda a gente para que a gente possa trazer para o nosso coração, para a nossa vida, tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desses dias de distanciamento, de quarentena. Que a gente possa não somente ouvir tudo isso, aprender, mas ter o desejo no nosso coração de colocar tudo isso em prática, em prol do reino, em prol das pessoas que estão à nossa volta. Então ajuda, Senhor, a gente a viver assim, em harmonia, uma igreja que se relaciona em amor, que nesse tempo a gente possa descansar no Senhor, de fato conseguir colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação e reconhecer de fato que o Senhor está cuidando da gente, crer nisso, de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que o Senhor continuará cuidando de nós, das nossas famílias e da nossa igreja. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que um dia entregou o seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. Então que a esperança do Espírito Santo, de que um dia viveremos eternamente juntos, mas não somente isso, o sustento, a paz do Espírito Santo, o suprimento diário, sejam com vocês, irmãos queridos, ao longo desses dias, até o dia quando estaremos juntos novamente, mas por toda a eternidade, que seja assim. Amém. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para você e uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Tchau, fico esperando vocês. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!